Um elevador despencou com 11 pessoas em um prédio que fica no bairro de Mangabeiras. 3 moradores acabaram ficando levemente feridos. O repórter Leandro Santiago nos traz informações desse acontecimento e você acompanha aqui no Fenômeno Fica Alerta. Leandro. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o cabo se rompe e o elevador cai. Você vê aí no momento todo mundo descontraído, tranquilo, mas houve esse problema. Felizmente, estava no primeiro andar de uma das torres aqui desse condomínio na Mangabeiras quando houve esse problema. Por ter caído só do primeiro andar, apenas 3 pessoas ficaram feridas, ferimentos leves apenas. Mas a gente fica pensando, e se fosse do 5º, do 8º, do 20º andar? São 20 andares em cada uma das 3 torres desse condomínio. Nós apuramos com o pessoal aqui do prédio e esse elevador teria capacidade para 8 pessoas. No momento da queda, domingo, 2 horas da tarde, teria 11 pessoas ali dentro. O pessoal do TNH1 conversou com alguns moradores que disseram que o elevador já deu alguns problemas desde que o prédio foi entregue e desde então vinha acontecendo esse problema. Como a gente falou agora, 11 pessoas, o limite era 8, ou seja, passou do limite, o que não é permitido, não se deve fazer, mas felizmente tudo não passou de um grande susto. A não ser agora o incômodo também do pessoal agora que vai ficar um tempinho sem o elevador, porque a manutenção, o conserto, nem sempre é imediato. Do Jacintinho, Leandro Santiago. Muito bem, Leandro, muito obrigado. Susto grande, né? E ainda sobre esse assunto, eu vou trazer o Alan Garcia ao vivo agora, para que ele possa trazer, inclusive, sobre toda essa situação. O Alan, um susto grande, né? Mas os elevadores modernos têm os seus mecanismos, né, também de defesa, de proteção, para que ele não caia no fosso. O que aconteceu mesmo, hein, Alan? Nos conte tudo aí. Bom dia. Oi, Wilson. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Isso existe, né? Cada vez mais os equipamentos vão ficando modernos. Mas é claro, todo equipamento, seja o computador, o telefone, um elevador, precisa de manutenção. E é disso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes de eu conversar com a presidente do CREA, né? A gente está aqui na sede do Conselho. A gente vai ouvir a entrevista que o Leandro fez com o Leonardo Pereira, que é o síndico deste condomínio onde o elevador despencou. Vamos ouvir o que o síndico tem a dizer. Leonardo, a gente viu as imagens das câmeras de segurança, parece que já é unanimidade, todo mundo conclui isso, que a queda foi causada pelo mau uso do elevador. O que aparenta é que houve uma sobrecarga, né, de ocupantes e o elevador, ao invés de parar no andar que estava destinado, que seria o térreo, ele não conseguiu frear completamente ou ocorreu algum desnível e o equipamento nessas condições ele entra num modo de reinício, onde ele desce para o subsolo para poder fazer a recalibragem dos componentes, né? Isso é uma coisa que a gente já vem discutindo há muito tempo, tanto com essa empresa quanto as anteriores. Quais seriam as situações que colocariam em risco algum ocupante no caso de uma queda, mas sempre nos foi garantido que todos os elementos de segurança estão ativos nos elevadores e que garantem que não vai haver, por exemplo, uma queda livre ou alguma coisa desse sentido, uma vez que os componentes estão instalados e não estando, no jargão técnico, jampeados, né, quer dizer, isolados, isso não é uma possibilidade remota de se ocorrer. A gente conversou, a TNH1 conversou com alguns moradores que disseram que os elevadores chegaram a dar alguns problemas. O que era mais comum? Travamento? Que tipo de problema que estava dando? O que ocorre muito são problemas de sensores, de oxidação às vezes, e a empresa tem uma recorrência de manutenção, tanto preventiva quanto corretiva nesse sentido, né? E até mesmo algumas situações de desnível que também ocorrem no travamento do elevador, mas todos eles, até o momento, nunca vimos nenhum que colocasse em risco a segurança dos ocupantes. O que vai ser feito a partir de agora? Não, nesse momento nós estamos aguardando, o elevador está parado, né? A empresa já veio prestar manutenção, mas nós não permitimos que ela fizesse isso. Nós vamos contratar uma perícia, uma auditoria, para que seja levantado realmente as causas do que ocorreu, para que só aí a empresa tornar o equipamento operacional.
Vai ser tomada alguma atitude quanto aos moradores que superlotaram o elevador? Isso a gente não está discutindo nesse momento. Vai ser feito algum trabalho de conscientização quanto a isso? É uma situação corriqueira nós fazermos esse trabalho de conscientização, inclusive de respeito às normas, de respeito às normas de resgate, né? A norma 16083, ela preconiza que o resgate só deve ser feito por pessoas habilitadas, quer dizer, a empresa de manutenção, ou pelo Corpo de Bombeiros, e até esse por um motivo que o condomínio não mantém chave de abertura do elevador, para que isso venha a ser feito pelos agentes habilitados, para que não corra o risco de um porteiro, ou um zelador, ou uma pessoa inabilitada abrir o elevador e causar um acidente que realmente pode ser fatal. Nós voltamos a falar ao vivo da sede do CREA, onde a gente vai conversar agora com a presidente do Conselho, a Rosa, para a gente entender, né, quais são as obrigações de um condomínio, quais são também as obrigações dos moradores, como é que funciona essa questão de manutenção, quem tem que fiscalizar, né? A gente já deixa aqui uma informação importante. A gente não sabe, como o próprio síndico desse condomínio colocou, se o problema foi falta de manutenção. A gente só traz aqui a informação de que é necessária a manutenção, seja em qualquer equipamento, e é claro, o síndico também sabe disso. Presidente do CREA, Rosa, aqui conosco. Rosa, para a gente falar de uma maneira geral, sem entrar no caso desse condomínio neste momento, quem tem que fiscalizar manutenções em condomínios, principalmente no elevador? Já agora, boa tarde para a senhora. Boa tarde, prazer Wilson, todos os telespectadores da TV Pensara. Boa tarde, presidente. Esse é um problema recorrente que a gente tem insistido, a gente tem campanhas permanentes aqui no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia sobre a questão da inspeção e manutenção predial. É obrigatório, existe uma lei municipal de 2012, a Lei 6.145, que obriga todos os edifícios, de um modo geral, as únicas exceções são as unidades unifamiliares, as nossas casas, por exemplo, mas edifícios, prédios públicos, regra geral, hospitais, todos os tipos de equipamentos urbanos precisam de ter a inspeção predial e pela inspeção, pelo laudo da inspeção predial, você vai ver a necessidade ou não de fazer manutenção no teu prédio. Então, vai da parte mecânica, que são os elevadores, da parte elétrica, da parte estrutural, da parte de segurança contra incêndio e pânico, enfim, então a gente insiste. É como eu te falei, um projeto, é uma campanha que a gente tem quase que diariamente aqui no CREA, orientando as pessoas para cobrarem, né, do condomínio se a inspeção e a manutenção predial está em dia. Quando a gente mora numa casa é fácil, a gente faz o retelhamento, a gente faz a pintura. Num prédio já envolve vários inquilinos, vários moradores. Então é importante que o síndico, que as empresas administradoras estejam atentas para estarem em dia com as suas inspeções e, obviamente, consequentemente, com as suas manutenções prediais. O morador, portanto, ele tem o poder de denunciar o condomínio onde mora se não tiver essas informações ou até mesmo se perceber que o síndico e o condomínio, de uma maneira geral, não realizam essas manutenções ou essas fiscalizações, inspeções? Sim, a gente sugere até que o faça, né? Na verdade, a relação estreita entre o síndico, né, ou a empresa administradora disso, tem essa relação com todos os inquilinos. É importante que atentem, que perguntem. Então, repito, primeiro você tem que fazer a inspeção predial. Inspeção, como o próprio nome diz, é você observar toda a estrutura, seja em prédios públicos, sejam prédios particulares, se está tudo ok. Se tiver tudo ok, você tem que manter em dia lá. É um laudo mesmo, é um documento que você deve manter, inclusive pela legislação municipal, deve manter dentro do próprio condomínio, do próprio órgão. E, havendo a necessidade, deve-se contratar de pronto a manutenção predial, obviamente com engenheiros, com profissionais habilitados para aquele tipo de atividade, né? Para não cair na cabeça de ninguém, para não dar choque, para não ter outras atividades que a gente nem vai recorrer para o caso recente que aconteceu agora, mas se a manutenção, teoricamente, a gente não sabe exatamente o que foi, nossa fiscalização, inclusive, está indo neste exato momento, nesta manhã, neste dia, para averiguar exatamente o que aconteceu nesse fato recente. Mas, repito para vocês, a gente sempre fala, é um alerta que a gente faz para todas as pessoas que moram ou que habitam ou que transitam
esses prédios comerciais, públicos, residenciais, que fiquem atentos para ver se a inspeção predial e a manutenção está em dia, está certo, para que a gente garanta a segurança de todos. Rosa, se é uma lei, existe, portanto, alguém ou algum órgão responsável para que essa lei seja cumprida. Aqui em Maceió, a gente recorre, a gente cobra, a gente pede ajuda a quem, nesse sentido, para que a lei seja cumprida? Pela legislação, a Lei 6.145 de 2012, o órgão responsável por esse tipo de fiscalização é a antiga SMCC, o atual SEDET, Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente de Maceió. Cabe ao CREA, ao Conselho Regional de Engenharia, fiscalizar se a obra, se a inspeção, se a manutenção predial está sendo executada por um profissional habilitado, por um engenheiro, por um agrônomo, enfim. Mas, pela legislação, repito, o órgão que deve fiscalizar, que tem essa competência, é exatamente a SEDET da Prefeitura Municipal. E o Conselho de Classe, no caso o CREA, fiscaliza se aquele serviço está sendo executado por um profissional habilitado. Vocês, a equipe do CREA, está no condomínio, né, nesta segunda-feira para ver o que aconteceu. Pode ter a questão da superlotação no elevador, pode constatar também a falta de manutenção, enfim, vocês vão trazer essa informação. Se for uma questão de superlotação, ou seja, os moradores que ali entraram no elevador não respeitaram o aviso do elevador, como é que fica solucionar esse problema? É verdade, eu já acho que é uma relação interna, né? Uma relação intermuros, né? Ou seja, o condomínio tem que tomar uma iniciativa para esse caso. Se for a falta de manutenção predial, aí a gente atua, como imagino que a própria Prefeitura, através do SEDET, irá atuar. Mas a gente só pode trazer mais informações, então o que a gente fala aqui é tudo muito no âmbito não específico, mas no âmbito muito genérico, falando da importância da inspeção e da manutenção predial. Nesse caso específico, a gente precisa que após a fiscalização, o retorno da fiscalização aqui para o nosso Conselho, tem algumas informações adicionais para que a gente possa trazer para a população exatamente o que aconteceu. Wilson, a gente está aqui no CREA, mais uma vez repito, e eles têm aqui esse manual do síndico. Rosa, por que é tão importante vocês terem esse manual? Porque aqui neste manual, nós atualizamos esse manual está super atualizado com a nova legislação. Existem normas brasileiras que regulam o que fazer, o que inspecionar, e a gente repassa para todos os síndicos, para todas as empresas, e é importante que vocês atentem dos serviços obrigatórios que o condomínio deve fazer para manter a segurança de todos os moradores e transeuntes no caso de órgãos públicos. Então, é importante, isso tem no nosso site, pode baixar em PDF, e nós temos também ele de forma impressa à disposição da sociedade alagoana. Rosa, pelo que eu entendi aqui da nossa entrevista, moradores, síndico, a prefeitura, no caso, porque é a SEDET, né, que faz as fiscalizações, vocês também, cada participante, cada setor desse tem uma responsabilidade, tem um dever, tem um compromisso nessa questão de condomínio, de inspeção da segurança onde mora. Sim, e é importante a gente dizer que, na verdade, a denúncia não vai vai sempre na medida da segurança, né? A gente não está aqui para aprontar culpados, a gente está aqui para trabalhar a prevenção. Se você tem a sua inspeção predial em dia, se você está com as suas manutenções em dias, dificilmente acontece o que aconteceu recentemente. Então, você diminui os riscos de acontecer um acidente. Então, é isso que a gente trabalha, é a prevenção para que esses edifícios comerciais ou residenciais, repito, possam ter essa preocupação, esse cuidado e sempre contratar um profissional habilitado para que, repito, diminua os riscos de mais segurança às pessoas que moram e transitam nesses locais. Perfeito, Rosa. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, até porque elevador, se tratando de uma máquina, né, está cada vez mais moderno, né? As empresas, as indústrias estão aí cada vez mais modernizando esses equipamentos. Então, se a gente usa direitinho, ele vai funcionar como deve funcionar, né? Com certeza. Aqui no CREA, por exemplo, nós temos uma empresa de manutenção que está aqui com a gente, seja de manutenção do ar-condicionado, seja manutenção do elevador. Então, assim, é regrinha básica, é importante que todos sigam esse exemplo. Perfeito, obrigado, tá? Ar-condicionado na sua casa, se você tem, você não faz a manutenção para ele continuar gelando, não dá problema na parte elétrica, não ter aquele incêndio, o ventilador também você não limpa? É assim que funciona no condomínio também. Tudo que ofereça a nossa segurança tem que estar em dia com a manutenção, ou pelo menos com a inspeção. Fez ali a inspeção, a vistoria, está tudo ok, não precisa da manutenção, mas tem que olhar, tem que ficar atento.
Wilson Júnior. Muito bem, Alain, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também à presidente do CREA, a Rosa Tenório, também com informações importantes. A cartilha para o síndico é muito importante. É aquilo que a gente fala sempre, é igual o corpo humano, também é a máquina, né? Uma hora ela vai precisar sempre da manutenção para que ela possa, inclusive, trabalhar certinha e não deixar ninguém na mão e nem causar acidentes. Vamos continuar acompanhando e só lembrando, nossa produção entrou em contato com a SEDET para saber como é que é feita essa manutenção, como é que é feito tudo isso, mas aí a SEDET daqui de Maceió, até o momento, não nos passou nenhuma resposta, como algumas secretarias que acabam não respondendo às pessoas ou fazendo pouco caso, inclusive, das situações que nós mostramos, né? Então, a população é bom lembrar disso. Fica aberto o espaço para que a SEDET possa se pronunciar sobre essa situação e trazer a prestação de serviço do trabalho que ela faz, se é que faz. Vamos continuar acompanhando de perto, tá? Vamos fazer o seguinte, ó.